Oi, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje? Hoje é um bate-papo. Eu vou contar para vocês como e por que eu consegui parar de comer ovos. É isso mesmo, vamos conversar um pouquinho sobre a indústria de ovos e tirar a dúvida e responder aquela pergunta que o pessoal sempre faz. Nossa, mas você não come nem ovos, mas não precisa matar a galinha para comer o ovo. Aí é que são elas. Eu separei alguns pontos aqui para destacar para vocês de como acontece o processo das galinhas poedeiras dentro da indústria de ovos. Vamos lá. Começar pelos pintinhos. Quando os pintinhos nascem, os pintinhos machos, eles são separados dos pintinhos fêmeas. As fêmeas vão se tornar galinhas poedeiras e os pintinhos machos, eles são separados e são descartados. Em sua grande maioria, eles são triturados vivos. Eles são jogados numa outra esteira assim que nascem, com menos de 24 horas de vida. Eles serão triturados vivos, se tornarão ração, serão transformados em ração. E os pintinhos fêmeas se tornarão então galinhas poedeiras. Aí vem o segundo ponto. Os pintinhos fêmeas, eles vão ter a debicagem, que é aquele processo de derreter a ponta do bico, para que quando elas crescerem, elas não se mutilem, elas não se biquem, né? Pelo processo de estresse e tudo mais que elas vão passar no confinamento. Já é pensado nisso também, mas é um processo muito doloroso por conta, né, dessa sensibilidade também do bico. Um outro ponto também que eu anotei aqui são as gaiolas. O que acontece? Quando essas galinhas elas já estão em ponto de começar a botar ovos, elas são separadas em gaiolas, e muitas vezes são gaiolas que vai caber 4, 6, 8, até 10 galinhas dentro de uma única gaiola. Então elas terão um espaço minúsculo para cada uma dessas galinhas, como se fosse o tamanho de uma folha A4, uma folha de sulfite. Então é um espaço muito pequeno para que ela consiga fazer os movimentos básicos que ela precisa, que é de abrir a asa, né, esticar o pescoço, os pés. Muitas vezes ela não consegue fazer esses movimentos. E os pés ficam machucados também, porque como tem grade na parte de baixo dessas gaiolas, elas não conseguem apoiar, né, as patinhas, então muitas vezes elas vão atrofiando, vão ficando com muita dor e deformidade nas patas. A quantidade de ovos que uma galinha bota dentro desse processo industrial da produção de ovos é um ovo por dia. Enquanto na natureza, ou criada de uma forma orgânica, livre, solta ali no gramado, né, tomando banhinho de areia dela, subindo na árvore, tendo uma alimentação, né, mais balanceada, ela botaria aí 1 ou 2 ovos por mês. Dentro da indústria serão 30 ovos no mês para cada galinha. E claro, isso existe uma deterioração do organismo dela, né, gente? Porque é todo um descontrole, né? Você tira todo o processo animal, todo o processo natural que esse animal teria. Isso vale tanto para as galinhas de granja, em extremo confinamento, quanto para as galinhas consideradas galinhas felizes. Aliás, quando eu comecei a minha transição, né, eu comecei como ovo-lacto-vegetariana na época, eu fiquei consumindo os ovos de galinhas felizes durante 1 ano e meio. Apenas foi em junho de 2022, eu finalmente parei de consumir, né, os ovos, porque eu também fui pesquisar e vi que as galinhas felizes também não são diferentes das galinhas confinadas. A única diferença é que em vez delas ficarem dentro de gaiolas, elas vão ficar livres dentro desse galpão, que ainda é um confinamento. A diferença é que ela vai poder pôr os pés no chão do galpão e vai ter uma espécie de umas escadinhas que elas conseguem escalar e ir, né, à noite lá no lugar onde ela precisa ir para dormir. Mas ela ainda não vai ter nada do processo de liberdade que ela poderia e deveria ter, né? Então é um processo constante de exploração. Quando essa galinha atinge aí cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, ela já vai estar na vida adulta, ela já vai estar bem cansada, com o organismo totalmente, né, frágil. E aí, das duas uma, ou ela vai ser mandada para o abate, ou ela ainda vai ser explorada um pouco mais nesse processo de uma alimentação aí totalmente preparada, né, para que ela tenha nutrientes e minerais, para que ela tenha ou mais cálcio ou menos cálcio, para que isso force ela a continuar botando ovos por mais um tempo.
Existem processos que é o chamado muda forçada, em que ela fica aí 1 semana até 2 semanas sem comer absolutamente nada, sem comer e sem tomar água, para que ela continue a produzir ovos. Então foi tudo isso, sabe, gente, que eu fui lendo, fui pesquisando, assistindo documentários e vídeos ao longo desses últimos 3 anos. E aí realmente eu cheguei à conclusão final que não existem galinhas felizes. Todas as galinhas poedeiras, elas são criadas, né, e são reproduzidas com o único objetivo de produzir cada vez mais ovos e ovos. Então não existe nenhuma preocupação no bem-estar dessas galinhas. No Brasil hoje cerca de 95% dessa produção de galinhas, elas são criadas dessa forma em confinamento. Existem algumas granjas que criam nesse processo de galinhas felizes, existem algumas que estão desenvolvendo, voltando a produzir de forma orgânica, que são aquelas galinhas que realmente vão estar livres lá no campo, tomando um sol, no matinho, mas é uma porcentagem ínfima, mas no final das contas, todos esses animais eles ainda serão enviados para o abate. Então é muita exploração, foi isso que me levou mais uma vez a me questionar, a refletir sobre, né? E pensar, poxa, para cada ovo que eu como, milhares de pintinhos foram mortos, milhares de galinhas estão sendo exploradas para que esse ovo chegue no meu prato, para que esse ovo esteja lá nas prateleiras do supermercado. E aí eu falei, não, então mais uma vez, isso me bateu profundamente e eu falei, não, eu não vou mais financiar isso, não vou mais patrocinar isso. Deixar de comer produtos de origem animal, não só a carne, mas como o ovo e o leite também. Já tem até um outro vídeo que eu fiz falando sobre o porquê também eu parei de consumir leite. É você se questionar e você se conscientizar. É um absurdo o que a gente faz com os animais, né? A gente mantém os animais como nossos escravos. Eles estão lá confinados, sofrendo, doentes, né? Num nível de estresse assim, muito grande, para que cada vez mais a gente coma, né? A gente consuma, entendeu? Então esse consumismo enorme, é tudo isso que está gerando cada vez mais e mais sofrimentos para todos os animais. Então não existe, né? Não existe galinha feliz. No final das contas eu cheguei a essa conclusão, realmente todas irão para o abate. E sim, a gente consegue viver sem comer ovos, né? Todas as proteínas, os cálcios e os minerais que nós precisamos, que até então a gente acha que só tem no ovo, não. A gente consegue encontrar isso aí em todos os outros alimentos do reino vegetal, né? Todas as vitaminas e nutrientes que o nosso corpo precisa estão lá. E nós podemos sim deixar os animais em paz. Então é isso. Se esse vídeo faz sentido para você, de repente você que está aí como ovo vegetariana, está pensando em parar de consumir, eu espero que esse vídeo te ajude e te dê uma força, um incentivo aí, tá certo? E se você não concorda, de repente caiu de paraquedas desse meu vídeo aqui, tá tudo certo também. Eu acho que você parar de comer animais também é um processo de expansão de consciência, é você conseguir olhar, né, para a situação, você olhar para a vida dos outros seres vivos e compreender que toda a vida importa, né? Que em cada ser, né, seja numa galinha, seja num boi, numa vaca, num porquinho, num coelho, todos os animais são seres vivos que estão aqui experienciando, estão aqui para evoluir. E a nossa função aqui como seres humanos devia ser a de estar ajudando eles nesse processo de evolução. E não é isso que nós estamos fazendo, né? Então, todo esse movimento do veganismo, ele nos traz isso, todo esse questionamento do que nós podemos fazer para melhorar, né, não só a vida e a qualidade de vida dos animais, mas também do nosso planeta, né? Porque nós temos toda essa questão do desequilíbrio ambiental que nós estamos vivenciando hoje. Então isso tudo vem sim de todo esse excesso, de todo esse estrago, de toda essa forma que a agropecuária está produzindo, né, está fazendo com a vida dos animais, né, abatendo milhares, bilhões de animais todos os anos
Então está nítido, está evidente todo esse desequilíbrio que o consumo de carne está fazendo no planeta. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, né? E foi tudo isso que eu pensei, que eu estudei, continuo estudando, pesquisando. E a forma também que eu encontrei foi de trazer um pouquinho desses pontos, dessas informações através dos vídeos que eu faço aqui e de uma forma de conscientizar. Então, se isso faz sentido para você, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo, tchau!